Ok. Ô Jorge, você conseguiu já fazer a publicação do 2.0? Ou ainda não? Eu tenho executando aqui na máquina e eu fechei com a 001 hoje, né? A Ah, tá. inovação, então eles estão me liberando lá, eu tenho que botar o domínio lá também. Beleza. Bom, eu vou fazer o seguinte: você quer mostrar aí na sua máquina? Você quer que eu mostre aqui na minha? Tá rodando na tua ou tu quer rodar na minha aqui? Tu que decide. Tanto faz. Eu não sei se eu tenho dados aqui nessa minha. Né? Rodando ele tá, eu só não tenho. Não cheguei a preencher nada. É, Você já tem dados aí? Fez eu algum botei teste? pouca coisa, Ah, mas já dá pra mostrar alguma coisa, né? tá bom? Então tá. Mostra a sua tela aí, por favor. Bom, Jorge, você quer ir mostrando aí? Você que já tem mais contato com ele, tem mais tempo do que eu? Vamos ver. Vou- Vai apresentando aí, qualquer coisa você me chama. Bom, eu não tenho muitas informações aqui, não preenchi muita coisa, senão teria o dashboard funcionando aqui. O que nós temos aqui em cima? Aqui seria para sair. Oi, Jorge. Oi. Inclusive, isso daí é um detalhezinho que a gente já pode melhorar, tá? É fazer o quê? Lá no Gvince, a gente tem a possibilidade de criar um hint. Então, você passou com o mouse em cima, você coloca lá o hint para poder explicar para que serve esse botão. Isso é uma mensagem aqui, não? Isso, ele abre um balãozinho aqui e mostra para que serve, entendeu? Facilita já para a gente poder visualizar isso daí. Entendeu o que é? Essa engrenagem, vamos ver o que é aqui. Mudança de empresa. Pode mudar por aqui. Não. Porque na realidade, em virtude dele ser multi-empresas, quando você inicia o sistema, você já vai iniciar escolhendo para que empresa. Ele é um pouquinho diferente, esse conceito que foi usado, é um conceito que eu utilizei há muito tempo atrás. Por quê? Eu não gosto daquele modelo que a SSI utiliza. A SSI ela tem um exemplo, se não me falha a memória, é o KB2, é logo no começo das bases de conhecimento, onde ela faz um multi-empresa. Só que o multi-empresa deles, o conceito, né, que a SSI utilizou, foi um conceito em que você coloca o usuário e senha e tem um combo box listando todas as empresas, certo? Para mim, fica muito exposto, uma vez que você, por exemplo, está com aquela página de login exposta para qualquer um acessar na internet, né? E o cara já vai ficar sabendo ali quais são as empresas que estão utilizando aquele sistema. E também tem um outro detalhe, né? Você tem a possibilidade, nesse modelo que nós estamos usando aí, que foi um modelo que eu usei bem lá atrás, de definir quais serão os usuários que terão acesso a determinadas empresas. Então você pode definir que o usuário A vai ter acesso às empresas 1 e 2, o usuário B só vai ter acesso à empresa 2. Então, ele primeiro se autentica com seu usuário e senha, para depois ele apresentar qual vai ser a empresa que ele vai trabalhar. Tá? Então, foi uma inversãozinha que foi feita para poder, no meu ponto de vista, dar um pouco mais de privacidade e segurança também. Então, clica na saída ali, por favor, Jorge, para poder voltar para a tela de autenticação. Isso. O Eric, Oi? eu inclusive, como eu não fiz esse método que você utilizou de inverter as posições, eu troquei o usuário por um ID. Então, com o ID, ele tem um número para logar, fica menos exposto também, entendeu? Mas ainda assim fica apresentando lá todas as empresas, o Não, combo meu box? não.
Não, né? Não, o meu, na verdade, não tem combo box. Eu usei um campo de texto, entendeu? Então, eu uso o texto, ele usa um ID como se fosse usuário, Aham, né? Porque aí, de qualquer sorte, ele tem que saber a ID dele, correto. entendeu? Aí, com a ID, ele entra e autentica, entendeu? Mas Beleza. esse método que você falou de inverter é muito melhor, sem comparação. Aí, ó, por exemplo, você faz o que? Você seleciona, né? E aí ele vai te jogar para uma outra tela, e aí, inclusive, depois eu dei uma melhorada nisso lá no outro sistema lá da DIG, onde eu fiz uma validação em que se o usuário tiver permitido para apenas uma empresa, ele já captura aquela empresa e não precisa passar pela tela de escolha de empresas, né? Se ele tiver mais de uma empresa, aí ele navega para essa tela de Já passa escolha. direto, né? Exatamente. Isso foi uma solicitação que um usuário tinha feito para mim, né? Porque ela só tinha acesso a uma empresa. Então, toda vez ela tinha que ficar escolhendo aquela empresa, né? E aí ficou legal, me motivou Sim, sim. a pensar nessa alternativa e funcionou bem legal. Então, entenderam bem aí essa questão do porquê que você tem aquele botãozinho do lado do sair, você tem aquela engrenagem que é para você trocar de empresa já, digamos assim, em tempo de execução, né? Já autenticado, sem precisar sair e voltar tudo de novo. Aí sim você tem acesso a mostrar as empresas somente que esse usuário tem acesso. Aí isso aí não está funcionando não, Jorge. Apareceu aqui, plano de contas. O que é? Pois é, mas não era para ser. Na verdade, ele botou uma navegação só para poder ter algum efeito, que isso daí era para ser e-mail. É um botão de e-mail. Sim. Não, mas o e-mail não está funcionando mesmo, não. E o plano de contas aí não justifica, né? Não. E isso daí, teoricamente, também teria que abrir as credenciais do usuário. Para poder alterar a senha, né? Essas coisas. Perfil, né? Então você tem que corrigir ainda. Mas são pequenos detalhes, né? Tá. Ele era para ter aberto aqui. Ah, ele deu bug agora. O quê? Ele bugou. Deixa eu entrar de novo. Exato. Que aqui, isso aqui ele tem que abrir, ó. Beleza. E aí cabe uma ressalva, tá, pessoal? É muito bonitinho isso daí, muito bacana, mas isso não é nativo do G20, tá? Isso daí foi feito via controle HTML na época pelo Cláudio Porto, certo? E qualquer alteração, toda manipulação que for feita por aí tem que ser feita via código manual, tá? E Mas aqui ficou muito legal, muito bacana, mas a janela não fecha, né? ele não Muito botou bonito. Ah, não. Não tem. Essa foi boa. Não. Vocês reparem o seguinte, isso é uma Windows Settings, certo? A Windows Settings você tem a barra de títulos, que é aquela barra de cima em que você tem os botões, e você tem a barra de endereço, que é aquela barra de baixo. Eu, opinião, digamos assim, preferência minha, tá? Eu não gosto de usar aquela barra de baixo, que, Chato, mais digamos chato. assim, que entrega qual é a URL que está sendo aberta, tá? Então, eu faço, oculto aquela barra de baixo, mas eu deixo a barra de cima, porque a barra de cima, por exemplo, você vai ter que ter aí um botãozinho de fechar. Ou acrescenta um botão mesmo, né? Ou coloca a barra aí para você poder ter como fechar. Esse bonequinho é para entrar nessa tela, é isso? Deveria. Esse é o que deveria ser corrigido, não. Também. E aqui para sair só voltando para cá. Exatamente. A menos que você faça um ajuste muito rápido, tá? Em tempo de desenvolvimento aí, não tá? Tá. Então, vamos fazer um ajuste rapidinho só para você poder Tu não quer entrar ver pelo isso. viewer aí? Não, é coisa simples. Então vamos lá. Coisa simples. Fecha aqui tudo? Pode fechar tudo. Ali no Gvince, você procura na árvore a página principal, que vai ser, digamos assim, a página do menuzão lá. Essa aqui? Essa aí. Acho que já está aberta ali, né? Isso. Tá. Vai ali em propriedades, lá embaixo, né? Vamos na aba de propriedades. Não, do lado esquerdo, aba propriedades. Esquerdo, nada, para direito, desculpa. Lá em cima, você tem um combo box que te mostra todos os controles que estão na tela.
seleciona a Windows Sex, vai estar lá embaixo. Já que tu tá vendo ela aí. Aí, ó, GW principal, está logo embaixo do Form 1, Windows Settings. Ah, isso aqui? Aí, isso aí. Bom, pessoal, rapidamente, isso daí é uma maneira de você localizar um controle mais rápido, tá? Então você já posicionou. Por quê? Observem que ele colocou o Windows Settings, não sei porquê, sem necessidade, colocou ela completamente invisível aí, né? Você vê que ela não tem aí, você não consegue ver. Então, para você poder selecionar esse controle, só se você realmente soubesse onde ele estava, né? Como nós não sabíamos, ficaria quase impossível a gente descobrir que estava aí para poder selecionar. Então, lá em cima, pelo Combo Box, você tem acesso a todos os controles. Selecionamos o controle que a gente precisa. O que você vai fazer? Ali embaixo, aí no meio, mais ou menos no meio, você tem o Show Title Bar e o Show Status Bar. O Status Bar é a de baixo, deixa falso. O Title Bar é a de cima, coloca True. Aqui? Isso. E esse Pronto. aqui? Vamos lá. Não, isso aí pode deixar falso mesmo. E agora bota o link. Ou então aqui. faz o seguinte, desculpa, Jorge, coloca True só para poder a gente ver a diferença e eu já explicar um pouquinho sobre isso. Aqui? É. Quer gerar o que? Pode gravar, gerar e executar. Um projeto com esse tamanho fica fácil falar isso, né? Vai fazer isso com um projeto que eu e Regis estamos trabalhando. 20, é uma solução com 29 projetos. Para gerar os fontes demora um pouquinho. Dá quantos minutos lá para gerar tudo? Para gerar tudo? É. Ah, dá um, sei lá. Até que deu uma melhorada boa na versão 10, viu? Acho que dá dando uns 30 minutos por aí. 30 minutos? Bah. Isso porque melhorou, tá? E tu tá usando o local também, a geração? Não. Acho que é por isso que demora um pouco mais, né, Eric? É. Mas é porque a gente usa o provedor, ele o provedor tá na SSI, né? Aquele que a gente chama de... Esqueci o termo agora, gente. Aquele que tá virtualizado, né? Então, o SQL tá lá, a gente usa o GVince aqui, mas se conecta com o SQL de lá. Então, o GVince, na verdade, está lá, né? Todo o projeto está lá. E o tempo todo necessitando do acesso na internet. Isso aqui poderia não passar agora? Ou tem que passar sempre? Pode. Se você já tiver definido essas configurações lá no próprio projeto, é só você desmarcar aquela opção. Porque não teve alteração no banco, né? Sim, mas ele está passando por aí porque lá no projeto do GVince você definiu que você quer que ele passe por aí. Sim, aqui não. Vai lá no banco. Não, clica no OK ali para poder fechar essa janela. OK, vai no banco, lá em cima do banco. Aqui. É esse cara ali. Não. Permite adaptação e quando você permite adaptação, e aí é que você marca, verificar a existência do banco. Aquela tela que você está passando é por causa disso aí. Desse aqui ou desse aqui? Do segundo. Desse aqui. Esse aqui Esse mantém? aí, depende. Esse daí você vai dizer o quê? Se você quer que ele faça o teste de adaptação. Com isso aí marcado, toda vez que você executar a aplicação, ele vai lá, vai verificar, vai criar o banco temporário, vai fazer a comparação dos objetos. Se tiver alguma coisa, vai apontar para fazer a adaptação. Se não tiver nada, aí ele passa direto. Mas ele vai ficar mais lento, né? Porque toda vez ele vai passar por aí. Ele vai fazer essa comparação de estrutura e tudo mais. Melhor é não deixar marcado esses dois, então. Por enquanto, como a gente não vai mexer em estrutura, né? Não tem necessidade. Tá. Vamos lá pro... Acho que tá aberto aqui, não? Aqui. Valdinei, enquanto você está criando aí, deixa eu responder aqui uma dúvida do Valdinei. Valdinei perguntou se esses 29 projetos em uma única solução é uma forma de trabalhar ou a solução é única mesmo para contemplar todos esses projetos. Olha, o Valdinei, isso daí tem, digamos assim, duas maneiras da gente pensar, tá?
Por quê? Quando você trabalha com uma solução com mais projetos, você compartilha banco de dados, facilita, né, você trabalhar com o mesmo banco. Você tem a possibilidade de você trabalhar com os templates, enfim, facilita muito nesse ponto. Mas você precisa pensar que cada projeto é uma publicação separada, né? Então, na hora que você estiver executando mesmo lá para valer, você tem que colocar em um subdomínio diferente, por exemplo, né? Ou seja, são como se fossem sistemas diferentes, apesar deles estarem convergindo para o mesmo banco, né? Então, é mais ou menos por aí o detalhe. E aí, Jorge? Clico aqui? Pode? Aí, olha só, o que eu queria apontar de diferença? Você tem aí em cima esses botões, tá? É possível de você definir, escolher que botões aparecerão aí. Porém, não está disponível no GVINS, tá? É uma codificação manual que nós podemos fazer lá em C# para definir que botões você quer que apareçam nessa Windows Settings. Eu tenho um sistema, por exemplo, que eu não deixo ele fechar, porque eu preciso que ele faça alguma coisa e clique no botão de fechar que executa um processo. Aí eu não permito que ele maximize, enfim, você tem algumas possibilidades que você está trabalhando com isso. Ué, fechou tudo, Jorge? Sei lá onde foi parar, tá aqui. Aí, beleza. Ela foi. Tá? Então aí você tem essas possibilidades, né, de você estar definindo se você quer mostrar o botão de pin, de atualizar, enfim, todos esses aí são dá para você setar quais deles você vai querer. E embaixo eu falei com vocês que eu não gosto de usar a parte de baixo, porque ele dedura, né, para o usuário final qual é o nome desse arquivo, qual é o endereço que está esse arquivo, tá? Ao passo em que, estando ali do menu, o usuário final não precisa saber se a minha página, né, ou seja, se o meu arquivo chama inf.db, infdb, se ele está dentro da pasta A, da pasta B, da pasta C, enfim. Eu acho que isso é uma informação que não precisa aparecer para o usuário final, né? Eu acho que é válido quando você precisa, no começo, né, quando a gente estava conhecendo um pouco mais, saber, mas onde que está essa pasta, da onde que ele está chamando esse arquivo, como que ele está passando um parâmetro, tá? Até isso, viu, pessoal? Se você estiver passando um parâmetro para uma Windows Settings, esse parâmetro ele é passado pela URL. Então ele vai aparecer aí para o usuário final o parâmetro que você está passando. Então, de repente você está passando um ID que não quer que o usuário veja, alguma outra informação. Tá? Eu particularmente não gosto. Mas isso aí enfim, particular, né? Cada desenvolvedor tem uma preferência. É aqui que desabilita? Não, aí é o título. Aqui no status baixo? É o status que é essa de baixo. Isso é para todas as telas, ou só para essa aqui? Não, só para essa Windows Settings. Todas as telas que forem abrir nessa Windows Settings. Como ela está na página principal, penso eu que todos eles estejam abrindo nesta Windows Settings. Tá? O Windows Settings é uma coisa que você pode ter uma só no seu projeto, ou você pode ter várias. Justamente para que você tenha a possibilidade de configurar e personalizar essas Windows Settings. Então, pensa, por exemplo, que eu tenho uma Windows Settings que, no geral, vai funcionar dessa forma. Mas eu tenho um caso específico de uma página que ele vai ter umas características diferentes. Então, eu crio uma Windows Settings só para aquela página. E aqui ele fez abrindo toda a página, né? Aí sobrepõe uma... Na verdade, ele não está abrindo no Windows Settings. Na verdade, ele está jogando no iframe. E são todas separadas. O iframe é, digamos assim, a área de trabalho, né? Ou seja, esse fundo que você tem. Estou te mostrando com o dedo aqui. Você está vendo aí, né, Jorge? Quando tu abre uma, a outra não fecha, né? Ela sobrepõe, o que é? Sim, o iframe é como se fosse um container. Tá? Então, quando você abre uma página nesse container, se você vai abrir outra, ele substitui. Ele joga fora aquele anterior
e abre essa nova página que você está direcionando. Já a Windows Settings é aquele conceito de janelinha em que você pode abrir diversas. Tá? E você minimiza, abre outra, minimiza, abre outra. Tem essa possibilidade de você fazer mais parecido com um sistema de desktop. Esse conceito que ele utilizou aí foi o quê? Você primeiro visualiza a lista e a partir da lista você vai para o cadastro único, certo? Então é um conceito que eu também utilizo nos meus sistemas hoje em dia. Primeiro você mostra uma lista e a partir da lista ou você localiza e posiciona naquele registro ou você inclui um registro novo. E esse esquema de 2 botões aqui é muito bom, né? Sim, ficou bem bacana, mas também podemos melhorar com aquele hintzinho que eu comentei contigo, né? Para você poder dizer que um grava, esse outro aí, ele cancela, ele exclui, o que ele faz? Ele fecha a janela. Isso tem que botar esse um X por um? aí. Oi? Isso aí tem que botar um por um? Você tem 2 caminhos, Jorge. Você pode fazer um por um, ou você pode fazer um CSS. Você pode criar uma página, um arquivo CSS e aplicar esse arquivo CSS a todas as páginas. E aí referencia esse arquivo CSS e aí você tem condição de fazer uma padronização. E não é o que ele está fazendo aqui? Não. Ele tem um CSS aqui, não? Mas não tá utilizando isso para esses botões, não. Pelo menos pro que eu vi lá, não. Pode clicar nesses styles aí, só para a gente ver o que ele tem aí dentro. Ele está trazendo fontes lá da Google, tá vendo? Fontes.google APIs, parará, papapá. E CSS no menu. Pá, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Basicamente tudo para trabalhar lá naquele menu de codificação manual que ele fez. E como é que ele consegue que essas telas aqui sejam desse jeito e o resultado seja diferente? Mas como que sim que o resultado está diferente? Não, aqui. Isso aqui não, tá o diferente. resultado não está diferente. É a mesma tela. Aqui, Tá. as abas o que aqui. está diferente? Isso daí tem a ver com o template da Telerik. Mas isso aí é até legal para eu explicar para vocês isso daí rapidinho. Vá lá no GVince. Seleciona aí o controle, tá vendo? Você está com controle, tab control selecionado, certo? Os componentes da Telerik, a SSI fez o quê? Você tem um componente, uma definição padrão, que é onde você vai lá no projeto e define que aquele projeto vai ter o template padrão tal, certo? E aí ele aplica esse padrão para todos os componentes e controles da Telerik para aquele projeto. Porém, mesmo assim, ele te dá a liberdade de você poder alterar alterar esse skin, certo? Em cada controle. Por exemplo, vem aqui, ó, no lado direito, layout skin. Tá vendo que ele está marcando ali, ó, project skin. Ele está dizendo o seguinte: usa o padrão que está definido no projeto. Mas se você quiser, você pode escolher um controle para utilizar outro template. Ali, ó, skin, project skin, Jorge, mais embaixo. Aí. Sobe. Aí, ó, skin. Isso, tá vendo ali, ó? Pode clicar aí para você ver as opções. Todas essas opções, elas estão disponíveis para você colocar lá como template do projeto inteiro, tá? Mas, se você quiser, você pode ter o projeto com um template e o controle numa página com outro template. E outra página com outro template. Você tem a liberdade de poder estar modificando isso por controle também. Certo? E onde então, é que define o padrão? O padrão você vai lá em cima no seu lado esquerdo, agora é esquerdo mesmo, lá no módulos da solução, e vai lá em cima na definição do projeto. É aqui? Exato.
Tá aí, ó, skin padrão, está utilizando o default, você pode selecionar qualquer uma outra opção. E onde é que, como é que tu sabe o que é o default? Está escrito aí default, é aquela utilização meio cinzazinha que ele Mas tem lá. aí dá aquela que aparece lá? Isso. Ou E ele aí, se você for utilizar, por exemplo, você tem aí o touch, Metro Touch, por exemplo, ele já vai ser uns botões maiores, que é exatamente para você ter o conceito de teclar com o dedo, né? Ou seja, de tocar realmente, uma tela que você pode tocar. Tá? E você tem ali a possibilidade de usar o Silk, o WebBlue, enfim, tem Ela todas acho que essas tá opções projeto aí. skin, não tá? Não, aí ele está usando o default mesmo, o skin É? padrão. É. Não, projeto skin, ó. Não, projeto skin, Jorge, significa que você está usando o que foi definido lá no projeto. Certo? Projeto skin não é um tipo de skin. Não é um tipo de skin, é o que estiver definido lá naquele projeto. Uhum. Então, se você lá no projeto mudar, por exemplo, para Metro Touch, certo? Ele aqui vai acompanhar o projeto. Porque Ele vai default mudar para Metro Touch. Porque default Sim, tá aqui. E aqui tá projeto skin. Lá também. porque lá você pode... aí é porque ele tem um combo box só, né? Enfim, isso aí convenhamos, faltou um capricho aí da SSI nesse combo box, tá? Retirar o Project Skin. Porque o Project Skin não pertence a esse módulo aí. Não deveria aparecer. Aí um detalhezinho que faltou um pouquinho de capricho. Onde é que nós vamos agora? Bom, lá na aplicação final, volta lá na aplicação rodando. Ok, então o conceito que foi utilizado aí tá, é exatamente esse. Você vai primeiramente navegar para o iframe, mostrando uma lista, que está em um grid, aonde você vai ou incluir ou fazer a navegação para aquele item, fazendo a abertura no Windows Settings digamos assim, da tela do cadastro específico. Esse foi o conceito que foi utilizado. Ele apaga a tela de trás quando tu clica aqui, ó. É digamos assim, um delay, né, do Ajax. Quer fazer um cadastro aqui? Pode. Aí, nesse caso, Jorge, acho que seria mais interessante mostrar um pouco mais da ferramenta, porque o ideal seria o pessoal entender que a ideia nossa é partir desse cara, né, para poder fazer as implementações, as correções, os ajustes que a gente precisar, né? Então, a ideia seria daí para frente, a gente tomar esse camarada 2.0 como ponto de partida para poder começar a fazer um projeto que possa ser utilizável mais rapidamente. Então, penso eu que os próximos encontros já poderiam ser exatamente de acordo com a necessidade que for surgindo dentro dessas adaptações e implementações. E sexta-feira nós vamos ter uma reunião com o Thiago, então, para definir as telas novas, né? Aqui Sim. já o banco do outro, aqui está o do RP-Vinci 2.0 e aqui estão as tabelas novas que vão ser adaptadas ao sistema para fazer a nota fiscal eletrônica, né? Tá certo. Então estão todas elas aqui. É só transferir daqui para cá, né? Aí tem alguns caminhos para fazer isso. Você pode já identificar qual é a tabela, copiar e colar, mas você vai ter alguns problemas aí de relacionamentos, né? De campos que você vai utilizar de um lado para o outro. Por exemplo, a sua tabela... Sim, eles foram, mas você vai ver, por exemplo, a tabela clientes é uma tabela que está com diferenças em relação ao cliente que você tem lá em cima. Ah, sim. Certo? E ele trabalha com cliente separado, né? Ele tem pessoas, né? Que é uma outra filosofia. E
Fora que vai dar problema também nos campos dos forms, né? Não, porque na realidade, a princípio, pelo menos a ideia, né? A gente vai ter que ver aí como que vai ser o caminho que vai ser seguido. Mas a princípio você tem ali um banco diferente com tabelas diferentes. Se você só copiar as tabelas que não tenham para o banco de cima, você vai ter o problema daquilo que eu estou comentando sobre a diferença da estrutura da tabela existente. Uhum. A tabela cliente tem coisas diferentes, né? Ali ele já usa a tabela de pessoas, que uma mesma pessoa ela pode ser cliente, fornecedor, transportadora e por aí vai. Pessoal, acho que o horário já está bem avançado, né? Para hoje a nossa pauta já foi atendida. Então, acho que a gente já pode encerrar por hoje e preparar aí para o próximo encontro. Ficou alguma dúvida aí sobre aquilo que a gente já conversou? Podemos seguir adiante? Tá bom por hoje? Show de bola. Então tá bom, pessoal. Bom, Jorge, agora é só definir aí o caminho que vai ser seguido aí em relação à aplicação, né, que vai ser montada, e a gente já preparar para definir a pauta do próximo encontro. Tá certo? Tá ok. Boa noite a todos aí, então. Pessoal, boa noite a todos aí. Obrigado aí pela atenção e pela contribuição. Até mais. Boa noite, pessoal.